bom dia! Já chegamos aí na semana 3 do PET 4 do nosso conteúdo de Geografia, conteúdo do sétimo ano, certinho? Então, hoje estaremos falando aí sobre censo demográfico, acesso à moradia, entre várias outras coisas. Vamos lá, direto para a nossa explicação do conteúdo? Mais mulheres do que homens. Vamos lá? Além das faixas etárias, uma pirâmide de idades fornece informações das proporções de gênero de cada faixa. De um lado do gráfico representa pessoas do sexo masculino, do outro sexo feminino. De acordo com os resultados do último recenseamento do Brasil, em 2010, pessoal, lembrando que esse ano, em 2020, o censo ele é feito de 10 em 10 anos. Então, que esse ano era para ter sido feito o recenseamento, só porque devido à pandemia ficou aí para o começo do ano que vem, tudo bem? Continuando. Então, o último de 2010, né? O número de mulheres é ligeiramente superior ao de homens, cerca de 93,7 milhões de pessoas do sexo feminino, 51%, enquanto que masculino 49%. Tá? É normal ter mais mulheres em alguns lugares, outros lugares ter mais homens, tá? Isso aí é comum, tá? Essa variação aí, tá bom? Continuando. A taxa de mortalidade é um pouco superior entre os homens, decorrendo daí uma vida média maior para o sexo feminino, aproximadamente 4 anos a mais em relação aos homens, né? E aí você pode parar e perguntar, professor, mas por que que as mulheres elas vivem mais do que os homens? É porque normalmente as mulheres elas já têm o costume de se cuidar mais. Elas têm uma preocupação maior com o corpo, com isso elas acabam fazendo mais academia, ginástica, exercícios físicos, se alimentam melhor, vão com regularidade maior ao médico, né? Então essa consequência de fatores acaba permitindo que ela vai viver é, mais, pelo menos 4 anos a mais do que os homens, tudo bem? De média. No entanto, essa proporção entre os dois sexos varia de acordo com a região do país. Tá? Por que, que varia de acordo com a região do país? Porque depende do nível de desenvolvimento, tá bom? Quanto mais desenvolvido é a região, mais tempo a pessoa vive, maior a longevidade, tá bom? Então, continuando. Geralmente, nas áreas de imigração, as que estão recebendo novos contingentes pelas migrações internas, Rondônia, Mato Grosso, Roraima, a proporção de homens é superior que a de mulheres. Então, quer dizer, os estados do Brasil que está recebendo mais imigrantes agora, normalmente recebe mais imigrantes homens. Então, essa proporção de homens acaba às vezes sendo um pouquinho maior, tá bom? Já nas áreas de emigração, locais onde se originam migrantes, como Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, a porcentagem de mulheres é superado a da média nacional. Vale ressaltar que as diferenças raramente ultrapassam 3, 4% para mais ou para menos entre os sexos. Então, pessoal, mostrando aqui para vocês, isso daqui é uma pirâmide etária, tá bom? Essa pirâmide etária, como foi lida acima, tá vendo que tem a corzinha azul e a vermelha ou rosa, né? A azul representa os homens, rosa as mulheres. De um lado os homens, de outro lado as mulheres. E aqui, conforme vai subindo aqui, é a idade da população, que começa aqui na base de 0 a 4 anos, depois de 4 a 10, depois de 10 a 14, depois de 14 a 20, e assim vai chegando até para mais de 100. Essa pirâmide, ela tá bem pequenininha, não vai dar para você ter essa noção do que eu vou falar agora para você. Mas na pirâmide, pode até parecer que um lado está igualzinho o outro, mas não está, tá bom? A gente pode observar que aqui, de 0 a 4 anos, costuma nascer, pelo menos nessa pirâmide aqui, mais homens do que mulheres. E aqui no topo da pirâmide, que é na maioridade, que na melhor idade, né, que é já depois que as pessoas já estão aposentadas e tal, o espaço rosinha é maior do que o azul, quer dizer, tem mais mulheres mais idosas do que homens, tá bom? Um detalhe curioso que eu vou falar sobre essas pirâmides para vocês é o seguinte: essa pirâmide
quanto mais gorduchinha ela for, é melhor, sabia disso? Essa gorduchinha que eu falo, quanto mais redondinha ela for, maior o nível de desenvolvimento. Se ela tiver o formato de uma pirâmide mesmo, um triângulo, né, uma pirâmide, em que a base que é maior, isso significa que o nível de desenvolvimento do país é menor. Então, se a gente... Aqui já está falando que essa pirâmide etária é do Brasil, tá vendo? Ela é mais redondinha aqui nas laterais. Se fosse da Europa, por exemplo, ou dos Estados Unidos, ela seria bem mais redondinha e essa parte de cima aqui ainda seria maior, tá? E a parte de baixo menor. Então ela ficaria com um formato completamente diferente, nem parecendo tanto uma pirâmide. Essa daqui já não está tão parecendo mais, né? Um país de terceiro mundo, então tem o formato de pirâmide, um país desenvolvido, mas arredondado. Ela não é toda redonda, não, mas essa parte do meio da pirâmide que ficaria um pouco mais arredondado, tá bom? Bom, as mulheres e o mercado de trabalho. Enquanto Quanto ao trabalho remunerado, ao receber salários ou remuneração em dinheiro, as mulheres ainda estão em desvantagens em relação aos homens. Em 2010, cerca de 39 milhões delas estavam com atividades remuneradas e o número de homens era 53 milhões. Contudo, a proporção de mulheres que exercem tarefas remuneradas vem aumentando bastante nas últimas décadas e provavelmente, talvez no censo de 2021, nesse que a gente terá o ano que vem, já seja igual aos dos homens, ou talvez no próximo, né? Mas eu acredito que nesse já vai ser, tá? Continuando. As razões que impelem as mulheres ao mercado de trabalho, por um lado, são as mesmas que determinam ao aumento de adolescentes, ou às vezes até de crianças trabalhando no Brasil. Complementar a renda familiar ou, em muitos casos, a mulher acaba encabeçando a família por causa do desemprego e da ausência do homem, né? Então a gente sabe que a mulher ela vem assumindo um papel cada vez mais importante diante da sociedade, né? E isso muitas vezes acaba não sendo reconhecido, né? E é isso que a gente não pode aceitar, tá? Nós devemos lembrar que todos temos direitos iguais, né? E esses direitos devem ser preservados, tá bom? Continuando. O fato da participação feminina no mercado de trabalho ainda ser relativamente pequena, tendo em vista que elas constituem cerca de 51% da população nacional, não quer dizer que as mulheres geralmente trabalham menos do que os homens. Elas comumente realizam a maior parte das atividades domésticas em função de dona de casa e não é computada nas estatísticas relevadas à população ocupada ou com atividades remuneradas. Então, o que está querendo dizer? Querendo dizer que muitas vezes a mulher trabalha fora e ainda tem que cuidar de casa. E esse cuidar de casa, muitas vezes, nem é contado, contabilizado, ou ela recebe algo por estar fazendo esse tipo de serviço, né? Então a mulher acaba trabalhando uma jornada dupla, talvez até uma jornada tripla, dependendo da situação, tá bom? Nessa tabela aqui, a gente pode observar Brasil, participação das mulheres na força de trabalho. Então, em 1940, a proporção de homens era muito grande, e quando vai andando para o lado de 2010, dá uma pequena diminuída, né? E as mulheres, que representavam só 19% da força de trabalho em 1940, já assumiu 43,5% em 2010. Então é isso que eu estava falando. Acredito que em 2021, tivesse mais um quadradinho aqui de 2021, que essa proporção cada vez ela está sendo mais igualada. Tá vendo que a diferença era enorme, enorme, e aí aqui ela começa a diminuir, vai só diminuindo. Acredito que em 2021 vai estar, se não tiver igual, vai estar muito próximo disso, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado aí com as correções, com as explicações, tá bom? Não esqueça de dar aí seu like, de se inscrever no canal para já receber direto os próximos vídeos, tá? E aguardo vocês e até a próxima.